Antes de começar essa meditação, eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Esse salmo está falando de pessoas. Ele fala do ímpio, do justo, do pecador. E o caminho que essas pessoas estão trilhando ou vão trilhar. E a pessoa que está lendo, meditando nesse salmo, ela pode ser uma das três. E ela pode estar buscando uma direção. Então, enquanto eu meditava nesse salmo, me vinham algumas questões. A primeira delas é quem essa pessoa é. Qual caminho ela vai escolher trilhar a partir dessa meditação? Por que essas questões são tão relevantes? Porque a palavra de Deus ela é direção. Então, se a gente lê só por ler, sem meditar, sem pensar sobre, é como se a gente estivesse se vendo no espelho, vendo a nossa aparência, e depois que a gente sai dali, a gente esquece completamente aquilo que a gente viu e vive a vida como se aquilo não fosse importante. Então, a palavra de Deus não tem o impacto que ela foi feita para ter na nossa vida para nos causar mudança interna, mudança interior, tanto interior quanto externa. Então esse é um ponto que eu queria chamar sua atenção antes da gente entrar nessa meditação. E para você que não me conhece, meu nome é Adriana e nesse canal aqui eu compartilho aquilo que eu aprendo de Jesus na minha caminhada com ele. E ele colocou no meu coração para eu fazer uma série nova nesse canal de salmos. E eu quero te convidar a meditar junto comigo nesse salmo. Se inscreva aqui nesse canal, curte esse vídeo para esse vídeo chegar para mais pessoas. E se você foi edificado, me conta aqui nos comentários para eu saber o que Deus falou com você nesse vídeo. Antes de começar, eu quero orar por você, então feche seus olhos, vamos orar juntos para começarmos essa meditação. Pai, obrigada por mais um dia, mais uma oportunidade de estar falando da Tua Palavra. Obrigada, Pai, pela minha vida e pela vida de quem está assistindo esse vídeo. Peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida de quem está assistindo esse vídeo e a minha. Use-me para falar aquilo que o Senhor pôs no meu coração, tanto comigo quanto com quem está assistindo. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo me guie nesse momento e que a partir desse vídeo a gente possa tomar uma nova direção em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Salmo 1, versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. O primeiro ponto que eu anotei aqui para falar sobre isso é cuidado com o exemplo que está à sua volta. Por que isso? Porque nós, seres humanos, aprendemos muito com o exemplo, principalmente aonde a gente cresce, aonde é a nossa maior referência, molda muito as escolhas, aonde a gente vai chegar na nossa vida, ou o caminho que a gente vai trilhar, né? Possa ser que você tenha vindo de um ambiente que não é muito favorável. As pessoas ao seu redor têm princípios do qual não fazem bem para a saúde ou para a sua vida profissional. Eu coloquei alguns exemplos aqui que são: possa ser que você tenha pessoas ao seu redor que bebem até passar mal, briga, tem mania de briga, sempre está envolvido em alguma discussão, sempre está envolvido em alguma questão desse tipo. Uma pessoa que só reclama da vida, que nada tá bom, nada tá bem. E isso impacta diretamente em você. Esse é o seu exemplo. As suas escolhas vão se pautar nesses exemplos que você está vendo. E porque nesse salmo diz explicitamente, olha, não peçam conselhos a essas pessoas, porque essa pessoa vai te dar um conselho errado. Eu lembro de um que eu ouvi uma vez, que é: não peçam conselho para quem nunca casou, ou para quem terminou um relacionamento, né, um casamento. Porque se você está buscando um conselho, quer dizer que você quer estar junto, permanecer junto com essa pessoa. Se você vai atrás de alguém que já terminou um relacionamento, essa pessoa vai te dar esse conselho. Ai, termina. Seja feliz. Esse conselho não vai ser bom para você, não vai edificar sua vida, não vai te levar para frente. Então, é importante que a gente cuide das pessoas que estão ao nosso redor. E se não tem como a gente sair do ambiente que a gente está, a gente precisa se firmar na palavra de Deus. Ela tem que ser o nosso exemplo. Ela tem que ser a nossa referência, a nossa base principal, aquilo que nos rege e aquilo que nos dirige a nossa vida. Uma pessoa que precisa tomar uma posição, uma decisão, ou ela pauta naquilo que ela ouve ao seu redor, naquilo que é o exemplo dela, na onde ela vai buscar conselho, ou ela pauta na Bíblia. A pessoa que decide pautar a sua decisão na Bíblia é uma pessoa que é totalmente guiada por Deus, pela palavra de Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então é como se Deus estivesse dirigindo a sua vida e não as outras pessoas. Outra coisa também, a Bíblia diz que quem segue as orientações da palavra
tenha uma vida mais próspera. E isso se baseia no segundo versículo, no segundo e no terceiro, que diz, versículo 2, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então veja, a satisfação dele está na lei. E nessa lei ele medita dia e noite. É como se ele não precisasse mais de nada. Tudo que ele precisa está ali. E ele valoriza isso. Ele valoriza tanto que ele coloca isso como base principal para fundamentar a tua vivência aqui nessa terra. Então agora vamos para o versículo número 4 e já entrando em outro ponto, a grande diferença entre a vida do ímpio e a vida do justo. Versículo 4. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por que a grande diferença? Porque o justo, ele tem em quem se firmar. Ele tem uma base sólida ali. Quem vai dar a direção certa para ele, ele sabe que é Deus. Ele sabe que se ele orar, ele vai obter resposta. Ele vai ter uma direção do que fazer. Já o ímpio, não. Ele vai se basear na sua visão de mundo. Ele vai se basear nas pessoas que estão à sua volta. Ele vai pedir conselho para essas pessoas. Porém, é aquilo que eu falei. Possa ser que os conselhos dessas pessoas não sejam bons. E você pode cair em furada, caso você siga esses conselhos. Então essa é a grande diferença. Você tem uma base sólida ali que você sabe que você pode confiar. Você sabe que sempre que você precisar, não só quando precisar, né? Porque Deus quer ter um relacionamento com a gente verdadeiro todo santo dia, não só quando a gente precisa dele para alguma coisa, alguma direção, algum caminho, mas ele realmente deseja isso. E nisso a gente pode confiar. Na sua palavra, porque ele não muda. Próximo versículo e entramos no último ponto desse vídeo que eu anotei aqui para conversar com vocês. Vamos falar sobre o lembrete do dia final. Versículos 5 e 6. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Já vemos um conselho da parte do Senhor. O caminho dos ímpios leva à destruição. Então, nesse dia, haverá um julgamento. Eu até selecionei um versículo aqui que fala sobre isso. 2 Coríntios 5,10. Explica o motivo do julgamento. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E o Senhor fala, deixa bem claro, que o caminho deles no dia final, eles podem até parecer que tá tudo bem aqui nessa terra, mas no dia final vai ser, infelizmente, um caminho de destruição. Eu meditei por alguns dias nessa palavra, nesse salmo, e lembra das perguntas que eu fiz no começo do vídeo, que pergunta quem nós somos e qual caminho agora vamos trilhar a partir disso. E uma das percepções que eu tive é, às vezes eu dou mais ouvido para quem tá do meu lado do que para a palavra em si. Então, uma das coisas que agora eu vou tentar mudar em mim mesma, tentar mudar para continuar trilhando essa vida com Deus, é passar a dar mais ouvido, mais atenção àquilo que Ele fala, àquilo que a sua palavra diz, e com certeza continuar meditando nessa palavra. Bom, se você ficou até aqui, comenta para eu saber aquilo que Deus falou com você através desse vídeo. Curta para chegar em mais pessoas e eu te espero no próximo vídeo. Até a próxima!